Amados irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que nos encontramos nesse dia de hoje para junto partilharmos a palavra de Deus, dia 19 de maio, sexta-feira da sexta semana do tempo da Páscoa. Estamos assim no mês mariano, mês de maio, mês de Maria. E convido você e toda a sua família para junto partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, refletindo assim o Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 20 ao 23a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorarei e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficarei triste, mas vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra do sofrimento por causa da alegria de o homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntarei mais nada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, tristeza e alegria transita na nossa vida, mas na vida de quem vive em Jesus, o que predomina mesmo é a alegria. Ninguém consegue tirar a alegria de quem vive em Jesus, pois a sua alegria independe do externo, das circunstâncias em que ele esteja vivendo. As tristezas quase sempre são provocadas por causas externas. Já as alegrias verdadeiras vêm de dentro, ou seja, brota do coração. De uma coisa podemos ter certeza: tristeza não encontra espaço num coração habitado por Jesus. Como está o seu coração? Ele é habitado por Jesus ou está preenchido com algo que não sobra espaço para Jesus, que é a verdadeira alegria? Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, podemos perceber que o Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de ontem, quando Jesus continua despedindo de seus discípulos. Um momento difícil, tanto para os discípulos quanto para Jesus. Mais difícil para os discípulos que não compreendiam as revelações de Jesus. A maior dificuldade para Jesus era fazê-los compreender que aquela separação que estava por vir não seria definitiva e que deveria ser vista por eles como um motivo de alegria, já que com a sua partida o Pai lhe enviara o Espírito Santo. Espírito Santo que os conduziria pelo caminho da vida, os fazendo entender o que até era de difícil compreensão para eles. Humanamente, caros irmãos e irmãs, era muito difícil para os discípulos aceitar aquela separação. Afinal, eles tinham apostado o seu destino e suas vidas junto de Jesus. Era muito doloroso para eles imaginar a ausência da presença do grande mestre. Portanto, as revelações de Jesus a respeito do desfecho de sua trajetória terrena os pegaram de surpresa, lhe causando um grande choque. Jesus compreendia o abatimento dos discípulos. Por isso ele estava sempre consolando, afirmando que tudo o que estava para acontecer não poria fim no relacionamento deles, já que ele voltaria a vê-los. E Jesus fala: também vós agora sentis tristeza, mas hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegra, e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Caros irmãos, queridas irmãs, ao citar o exemplo da mulher em trabalho de parto, Jesus quis dizer aos discípulos, e hoje diz para cada um de nós, que as nossas dores, assim como a dor de uma mulher preste a dar à luz,
são passageiras, não dura para sempre, pois depois da dor sempre vem a alegria. O que acontece com uma mulher depois que passar tantas dores, se alegra ao ter nos braços o seu filhinho, de ter no braço aquela criança cheia de vida. É importante termos em mente que não foi Deus quem propagou a separação entre Jesus e os discípulos. A Deus não alegra o sofrimento de ninguém. Ele não queria um desfecho trágico para a vida terrena de Jesus. Não era do seu agrado ver o seu filho na cruz. Deus só permitiu que tudo acontecesse para que a humanidade fosse salva. Se Jesus não levasse em frente o projeto de Deus que teve como consequência a cruz, ele não passaria de mais um pregador que passou por este mundo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Deus investiu alto no ser humano. Deus investiu alto em cada um de você, em cada um de nós, ao permitir que seu filho pagasse com o seu sangue o preço da nossa liberdade. Portanto, nos perguntemos, o que temos feito com a nossa vida que custou a vida de Jesus? E pergunte isso nesse dia de hoje, amados irmãos e irmãs. O que temos feito com a nossa vida que custou a vida de Jesus? E peçamos ao Pai que não nos permita que jamais a tristeza e o pranto tome conta do nosso coração. E que a fé na ressurreição seja para nós motivo de perene alegria. Assim seja para sempre. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada sexta-feira e que desça sobre todos vós, sobre as vossas famílias, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.